Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 14 de setembro, quarta-feira. Hoje a igreja nos convida a celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Amados irmãos e irmãs, a cruz de Cristo, que outrora era utilizada como instrumento de morte, é para nós sinal de salvação. É sinal de vida, árvore da vida, como diziam os santos padres. A cruz de Cristo deu também nome no início ao nosso país, terra de Santa Cruz, a terra aonde a cruz de Cristo fez sombra, poderíamos assim dizer, a partir das embarcações dos portugueses. Amados irmãos e irmãs, enfim, possamos pedir a graça de Deus, como diz Santa Edith Stein, que possamos na cruz colher e viver a ciência da cruz, a sabedoria escondida, tão bonita, tão nova e eterna, poderíamos assim dizer. Que o Senhor nos ajude hoje nas celebrações, na reflexão da palavra, a acolher o grande mistério do amor de Deus para conosco e observar que nas nossas cruzes cotidianas nos emendamos no grande mistério do amor de Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. No mistério da cruz, Deus manifesta uma relação de amor com cada um de nós. A festa de hoje recorda a dedicação de duas importantes basílicas no século IV. Uma no Gólgota, um lugar onde Jesus deu a sua vida por cada um de nós. A outra sob o sepulcro de Cristo. Nesta liturgia, contemplamos com fervor a imagem de Cristo crucificado, que é a aurora da ressurreição. Então, como nós ouvíamos neste comentário, a cruz é a aurora da ressurreição. A morte não tem vez. Cristo derrota, vence a morte, e a cruz é o sinal da sua vitória. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é curtinho, mas rico em significado. Jesus está em um diálogo com Nicodemos. Nicodemos, se nos recordarmos bem, é aquele que em diálogo com Jesus diz como um velho pode nascer de novo. Será que ele voltará ao ventre de sua mãe? E Jesus fala que este renascer é por meio do Espírito, o santo batismo, a água que nos leva a renascer de novo. Hoje o diálogo, então, é continuidade desse diálogo, poderíamos assim dizer,
E Jesus diz assim a Nicodemos: ninguém sobe ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao nosso encontro para nos dar vida e vida plena em abundância. Como veio ao nosso encontro, voltou para a direita do Pai. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Então, o levantar-se, a cruz que é erguida, que é levantada, como sinal de entrega, de amor por cada um de nós. Como no deserto, então, como Jesus diz, que imagem é esta? Vamos nos recordar, amados irmãos e irmãs. O povo de Deus que está caminhando no deserto, indo a caminho da terra prometida, começa então a ter um coração duro, começa a ser infiel a Deus, começa a murmurar. De repente, Deus manda então as serpentes abrasadoras. Essas serpentes começam a matar alguns que estão do grupo dos que estão indo para a terra prometida. Moisés intercede em favor ao povo e Deus pede para que se confeccione uma serpente de bronze e coloque numa haste. Todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Nós não olhamos mais para uma serpente de bronze. Nós olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz santíssima. Cruz que não só cura a nossa vida física, mas nos leva à graça da participação do mistério do amor de Deus. A cruz é o preço pago pela nossa libertação. A cruz é para nós instrumento de salvação. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos os que olharem para ela encontrarão a salvação. E depois então continua: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Em Jesus Cristo temos vida eterna, vida em abundância, vida que emana do próprio Deus. Por fim, a palavra termina dizendo: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele, em Jesus Cristo. No dia de hoje, amados irmãos e irmãs, possamos tomar em nossas mãos o crucifixo, a cruz de Jesus, e contemplar este mistério do amor de Deus para conosco. O amor de Cristo, o amor de Deus, foi até as últimas consequências, por mim e por ti. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, amados irmãos e irmãs, de abraçarmos a nossa cruz cotidiana e neste caminho de fidelidade e seguimento ao Senhor, conquistar, de fato, esta aurora da vida, da ressurreição, contemplar na cruz de Cristo a salvação de todo o gênero humano, para que assim, como o salmista, possamos dizer: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Não te esqueças que o Senhor te salvou por amor. E o preço foi o seu sangue. Portanto, o Senhor pagou um preço alto por amor a você e a mim. Possamos no dia de hoje exaltar a cruz de Cristo, contemplar nela o mistério da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.